Senador Efraim Filho, Senado da República tem discutido temas de interesse nacional. O Congresso Nacional, por exemplo, está se debruçou sobre esse pacote fiscal do governo federal. Antes de fazer a pergunta sobre a sua atuação, eu gostaria de lhe perguntar a sua posição política no Senado da República. Como é que tem sido conciliar um histórico seu de oposição aos governos do PT e de oposição contundente, assim como foi o seu pai, o senador Efraim Moraes, quando foi senador da República, com a presença do seu partido no bloco de apoio ao presidente Lula? Como é que você consegue a ginástica de manter uma coerência e, ao mesmo tempo, também não milindrar a sua relação partidária? Era um agir com independência. Eu acho que essa independência ela foi conquistada nas urnas. É isso que dá legitimidade a essa construção, porque eu fui um dos poucos senadores do Brasil na polarização em 22 que não teve o apoio oficial ou de Lula ou de Bolsonaro. Aqui, Bolsonaro veio à Paraíba para pedir votos para Bruno Roberto, filho de Wellington, e Lula veio à Paraíba para pedir votos para Ricardo Coutinho. Então, não devo nada ao governo Lula. Eu estou lá contribuindo com a agenda que é importante para o Brasil. Então, a Paraíba é quem define o meu voto. Eu não estou vinculado a seguir a orientação de A ou de B. O que é bom para Paraíba, eu voto e voto a favor, independente de vir do governo ou não. E aquilo que é ruim para Paraíba, eu também tenho a liberdade e a independência para ser contra, como fui em diversos temas que o governo orientava voto contrário. Por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. Sou a favor da geração de emprego do empreendedor, de quem, com o suor do seu rosto, paga seu imposto, gera emprego. Então, nesses temas da agenda econômica, eu sempre fui muito a favor do empreendedor e contra a sanha arrecadatória de um governo que muitas vezes quer só alíquotas mais altas para arrecadar mais dinheiro. Então, é essa independência que me caracterizou e que me dá essa posição hoje, essa liberdade conquistada nas urnas pelo povo da Paraíba. Sobre esse tema, tem uma pergunta do colega jornalista Walter Santos, que é da revista Nordeste, do portal WSCom, é sobre essa relação governo federal, as alianças na Paraíba. Vamos para a tela. Walter Santos pergunta. Walter. Senador, boa noite. Nós queremos identificar, como o senhor interpreta, uma situação extremamente inusitada que a oposição, em nível federal, em nível nacional, convive nas bases estaduais. Por exemplo, na disputa de 2024, muitos dos prefeitos foram eleitos porque as bancadas, inclusive de oposição ao governo Lula, despejaram, geraram muitas ações e recursos que terminaram reelegendo esses, vamos dizer assim, candidatos nas prefeituras. E isso gera um descompasso, porque, por exemplo, em nível estadual, João Azevedo é o nome alinhado com o presidente Lula. Mas outros, vamos dizer assim, parlamentares como Veneziano, que é a oposição na Paraíba, ele, com Lula, ele consegue recursos que, como foi para Campina Grande, que fizeram diferença. Como é conviver nesse cenário? Obrigado, Walter Santos, pela pergunta. Senador Efraim Filho. Walter, um abraço a você, também é um jornalista que eu tenho muito respeito e sempre um contato direto quanto possível. Dizer o seguinte, Walter, o papel do parlamentar é buscar recursos, ações e investimentos. E num cenário como você trouxe, o governo federal ele tem uma base ampla que a realidade local tem de respeitar. Então você trouxe o cenário aqui, atores políticos que se enfrentam aqui localmente, mas que nacionalmente estão juntos numa mesma construção. Como tem também, Heron, e aí deixa eu avançar, o inverso. Você tem nomes que na política nacional estão em campos opostos, mas aqui na Paraíba as oposições podem estar juntas. Vou dar um exemplo no segundo turno das eleições municipais. Eu gosto sempre de trazer dados. Eu sou muito assim, meu argumento eu gosto de sustentar e validar. Está falando de Campina e João Pessoa? De Campina e João Pessoa. No segundo turno, você teve, por exemplo, nós aqui da oposição subindo no palanque de Queiroga e de Queiroz, de Marcelo Queiroga e Sérgio Queiroz, junto com o PL,
para disputar as eleições do segundo turno. E em Campina Grande, esse mesmo PL apoiou Bruno Cunha Lima, estava lá junto com o Bruno, o próprio veneziano, né, Romero Rodrigues e Efraim e Cássio. Então, quer dizer, a construção local ela tem de ser respeitada. Eu sou muito assim, eu respeito muito a realidade local. Tem uma frase de Magno Maciel, eu concluo, que diz o seguinte: aquilo que nos une é muito maior que o que nos diferencia. Então, se queremos viver numa democracia, temos que buscar nos entender.